filiação ao PSB é uma filiação para chancelar uma coligação. Uma semana depois da ex-senadora Marina Silva ter anunciado que será candidata na chapa de Eduardo Campos, o Datafolha fez uma pesquisa para aferir quais são as condições de cada uma das candidaturas ou pré-candidaturas que estão aí colocadas. Eu estou aqui para falar sobre esse assunto. Mauro Paulino, diretor-geral do Datafolha, e Mônica Bergamo, colunista da Folha de São Paulo. Mauro, em apenas um cenário, que é o cenário mais provável hoje, a presidente Dilma Rousseff seria reeleita no primeiro turno. Ela tem 42% das intenções de voto, num cenário onde Aécio Neves, PSDB, aparece com 21%, Eduardo Campos, do PSB, com 15% e brancos e nulos, 16%. Nesse cenário, a soma de Aécio Neves com Eduardo Campos dá 36%, que é menor do que o percentual de Dilma Rousseff, que tem 42%. Nesse caso, ela venceria no primeiro turno, se fosse hoje a eleição. Agora, são cenários completamente diferentes, mas na última pesquisa de agosto do Datafolha, o Eduardo Campos aparecia com 8% das intenções de voto. Agora ele aparece com 15%. Quer dizer, de alguma maneira ele se beneficiou de Marina ter aderido à campanha dele. Né? Acho que é importante dizer que a pesquisa foi feita logo após toda essa exposição de Eduardo Campos, a entrada de Marina no partido, e após, inclusive, o programa de TV na quinta-feira à noite. E, ao contrário do que o PSDB temia, de que o Eduardo Campos encostasse no Aécio Neves, o que significaria, não inviabilizar totalmente, mas dificultar muito a candidatura do Aécio Neves, eu acho que isso é um ponto relevante. Quer dizer, do ponto de vista do tucanato, o Aécio Neves mantém uma distância segura do Eduardo Campos. Se os números permanecerem mais ou menos nessa faixa, fica meio insustentável ou não uma candidatura com Eduardo Campos à frente da Marina, porque ela tem 29%. Nesse momento, considerando os resultados de agora, de fato a Marina é uma candidata bem mais forte, ela tem o dobro de votos, de intenções de voto de Eduardo Campos. Agora, a gente tem que levar em conta também que o PT vai ter no ano que vem quase a metade do tempo do horário eleitoral gratuito. Mas em eleições, já houve eleições, exemplos de eleições em que candidatos com pouco tempo, a própria Marina Silva em 2010 tinha pouco tempo na TV e ela conseguiu um crescimento, principalmente nas últimas semanas, significativo. Na eleição presidencial do ano que vem, o PT de Dilma e seus aliados devem contar com o maior tempo de TV entre todas as candidaturas. Ainda há alguma indefinição sobre o rumo de partidos menores e o total de candidatos. Mas Dilma poderá dispor de quase a metade dos 25 minutos de duração de cada bloco do horário eleitoral gratuito, já que, no momento, o PT conta com 9 partidos aliados. Dilma deverá ter cerca de 12 minutos do total. O candidato com o segundo maior tempo de TV deve ser Aécio Neves, do PSDB, com cerca de 4 minutos e atualmente com 2 partidos aliados. Já Eduardo Campos e Marina Silva terão apenas cerca de 2 minutos, se não conseguirem atrair outras siglas que não definiram ainda a quem apoiar em 2014. Juntos, esses partidos indefinidos têm cerca de 1 minuto. Não se sabe ainda quantos nanicos participarão do pleito. Pode haver também mudanças nas alianças entre os partidos, o que afetaria o tempo de TV das coligações. Eu acho que é muito difícil, do ponto de vista político, a Marina substituir o Eduardo Campos. A candidatura dele tem uma substância política maior. Ela sai de uma derrota, entra clandestinamente, entre aspas, como ela mesma diz, num outro partido, e ele não. Ele é o dono do partido, ele é uma figura mais confiável para empresários, para o mundo político do que ela. É governador. É governador. Ela tem uma vantagem aritmética, mas ele tem uma vantagem política muito grande. Essa pesquisa mostra também, existe agora a interpretação de que os 3 candidatos têm outros candidatos no seu calcanhar, né? Cada um tem o seu time reserva muito forte, né? A Dilma tem o Lula, o Aécio tem o Serra, e o Eduardo tem a Marina. Agora, essa pesquisa mostra que a performance do Aécio e do Serra é muito próxima. Né? O Serra não está mais naquele cenário confortável em que ele tem 40 e o outro tem 10. Eles estão com um percentual bem parecido de votos. Então, eu acho que essa pesquisa me parece que traz boas notícias para o Aécio Neves. Mas há um detalhe importante aí, que é a rejeição. O Serra, ele mantém um patamar de rejeição próximo ao que ele obteve durante a campanha em 2010,
Ele tem hoje 36% de rejeição, enquanto o Aécio tem 24%. Marina Silva hoje é a menos rejeitada, tem 17%. E sempre considerando que a Marina Silva também sempre foi a que menos apanhou, né? Isso não é um cenário imutável, a rejeição numa campanha ela aumenta, né? Mas de fato eu acho que o que me parece é que a pesquisa trouxe algum conforto para o Aécio num primeiro momento, que estava impressionado pelo Serra querendo ser candidato e tendo uma performance bem melhor do que a dele, e também pelo Eduardo, pela possibilidade do Eduardo encostar nele, o que não ocorreu. Brincar é uma linguagem da criança. Você anda pelo interior do Brasil, onde os rios são estradas, o brinquedo não vai ser um carrinho. É comum você ver meninos esculpindo peões com facões ou fazendo um barquinho com um facão enorme. Mas porque esse menino também ele entra na mata, ele vai colher frutos.